Olá, meu nome é Wanda, sou trabalhadora do Grupo Fraternal Hilarion e novamente estarei com vocês para mais um aprendizado. E hoje vamos falar sobre nós. Como estamos agindo? Estamos cuidando dos valores espirituais ou estamos dormindo? Vamos refletir sobre a lição 88, Velar com Jesus, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos fazer uma prece, pois é através da prece que conseguimos fortalecer a nossa sintonia com os espíritos de luz, não é verdade? Assim, eu convido a todos para que fechem os olhos e mentalizem a figura do Mestre Jesus, que nos envolve em sua luz branca, nos fortalecendo, nos tranquilizando, nos equilibrando. E é nesse amor maior que vamos saudar nossos mentores individuais, nossos anjos de guarda, que estão sempre conosco, nos fortalecendo em nossa caminhada. Vamos saudar a doce Mãe Maria de Nazaré, que já nos envolve em seu manto de luz e fortalece em nós a capacidade de amar, de perdoar, dulcificando os nossos sentimentos. Vamos saudar ao Mestre Jesus. Mestre, eis-nos aqui para o aprendizado. Nos fortaleça em nosso caminho e nos leve ao Pai Criador, onde queremos agradecer pelo dom da vida, por mais essa oportunidade de aprendizado, de evolução através da reencarnação. Pai, peço licença para darmos início aos trabalhos de hoje, com a prece que o teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais fortalecidos com a nossa prece, vamos à nossa lição de hoje, às nossas reflexões. Velar com Jesus. Nessa passagem evangélica, Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsemane, levando Pedro, Tiago e João ao Jardim das Oliveiras, um pouco mais adiante, onde iria orar ao Pai, horas antes de ser entregue aos romanos e ser preso. Pressentindo os momentos derradeiros aqui na terra, o Cristo disse aos seus discípulos: A minha alma está cheia de tristeza. Fica aqui e velai comigo. Assim, o Mestre recomendou que eles ficassem naquele lugar para testemunhar e velar com ele. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Todavia, se não for possível, não seja como eu queira, mas como tu queres. Com isso, pessoal, Jesus, ele ensina para a humanidade a importância da oração para socorrer a alma angustiada. E também ensina a submissão à vontade do Pai e da resignação com que o homem deve receber as tribulações e as provas para não falir nas suas tarefas. E voltando para os seus discípulos após a oração, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem por uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O vigiar e orar, pessoal, é uma orientação sempre atual e oportuna, que nos convida à observação de nós mesmos e de nossas predisposições mais íntimas, a fim de nos melhorarmos, valendo-nos dos recursos da prece para buscarmos uma sintonia mais próxima com Deus e a força necessária para vencer as tentações. A carne é fraca porque as imperfeições morais são obstáculos a serem vencidos ainda por nós para o progresso espiritual. Daí o conselho de Jesus: vigiai e orai. A carne, a matéria, ela nos faz promessas vazias, como só hoje eu paro, ou
Quando eu quiser parar de beber, eu paro. Ou vou começar meu regime amanhã. Não importa o que desejamos, sempre prometemos a nós mesmos que vamos dar conta de parar e na maioria das vezes não conseguimos, não é verdade? Daí a importância do orar e vigiar, pois quando estamos sintonizados com Deus, nossos fardos ficam mais fáceis de carregar. Para que a nossa oração seja ouvida por Deus, devemos abrir bem os nossos corações e simplesmente falar com Ele. No Livro dos Espíritos, na pergunta 658, diz que a prece que mais nos aproxima de Deus é aquela ditada pelo nosso coração, pelo amor, pois para Deus a intenção é tudo. Agrada a Deus a prece quando dita com fé, com fervor e principalmente com sinceridade. E nós? Como estamos orando? Qual a sintonia que estamos criando com o nosso Criador? Nossas orações são do coração ou se tornam apenas um hábito, um dever a ser cumprido? Vamos refletir sobre isso. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. Assim como Jesus veio atualizar nossa imagem de um Deus punitivo para o Pai amoroso, é necessário também que atualizemos também nosso sentimento em relação a Jesus. Não mais enxergar aquele Cristo distante crucificado, Salvador que nos exime das responsabilidades com a redenção de nossos pecados. Não, vamos enxergar Jesus um Jesus que nos orienta e ampara no rumo da vida. Seus ensinamentos não só nos aconselham, prevenindo desvios da lei divina, mas também nos consolam e nos esclarecem em momentos de queda, em momentos de aflições. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiários de vésperas, não. Ele convidou os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos discípulos dormiram, intensificando a solidão do Divino Mestre. O velar com Jesus conduz aos deveres impostos aos seus discípulos e seguidores que são mais conscientes das suas obrigações. Porquanto o legítimo servidor do Senhor, onde quer que se encontre, deve estar sempre orando e vigiando, para não cair em tentações. Lembrem-se, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Um dos maiores desafios dos dias atuais, pessoal, visto a vida corrida e cada vez mais cheias de responsabilidade que levamos, é valorizar e investir algum tempo para cuidar da nossa espiritualidade com Deus, não é verdade? Mas, olha, ter uma vida nutrida e forte em espírito é fundamental para que todas as outras áreas da nossa vida funcionem harmoniosamente. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai para si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. O pensamento e a vontade, eles representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Vamos pensar sobre isso. É indispensável que rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre ele continua em esforço incessante e prossegue, convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Qual a importância de uma escolha, pessoal? Quantas vezes escolhemos nossos caminhos sem nos darmos conta do impacto que uma simples escolha pode representar em nossas vidas? Quantas vezes, no impulso de resolver algo que nos inquieta, tomamos decisão sem pensar nas consequências? Cada uma das escolhas que fazemos, até aquelas que parecem mais sem importância, gera consequência que nos acompanham por toda a existência.
Por isso, é fundamental que cada escolha seja feita conscientemente, porque elas definirão o nosso futuro. Estou falando de todas as escolhas que fazemos. Estou falando de todas aquelas decisões que tomamos no dia a dia, as pequenas e as grandes, as simples e as mais complexas, aquelas nas quais pensamos muito antes de tomar aquela, e aquelas também que tomamos sem pensar. Cada vez que fazemos uma opção, estamos redefinindo o nosso caminho. Cada decisão tomada ou nos aproxima do destino desejado ou nos afasta completamente dele. O futuro é consequência das nossas escolhas atuais no presente. Que escolhas estamos fazendo? Como estamos agindo? Estamos cuidando dos valores espirituais ou estamos dormindo? Vamos refletir sobre isso. Os homens, eles se esquecem do mandado que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, ao observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao desrespeitarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram com a culpa na consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. E então, nem uma hora pudesse velar comigo? O Espírito Emmanuel, na lição 87 do livro Caminho, Verdade e Vida, Por que dormis? Na psicografia de Chico Xavier, faz um alerta. Quanto a ti que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo os interesses do Redentor. Levanta-te, esforça-te, porque é no sono que a alma encontra as mais perigosas tentações através de pesadelos ou fantasias. Vamos cuidar dos nossos pensamentos, pessoal. Os nossos pensamentos, eles transportam barreiras que a gente nem imagina. Aí a importância do orar e vigiar sempre. A prece de coração, com maior dose de amor e humildade, atrai para junto de quem a faz energias sutis, capazes de harmonizar todo o ser e ainda beneficiar os que nele pensam e aos que ele pensa. É um comportamento espiritual livre e fascinante, a um degrau a mais do que o espírito atinge através do seu amor. Quanto mais amor, mais força a alma possui na oração. Jesus, ele subia ao monte, orava ao Pai e dali saía irradiando forças revigorantes, que com uma só palavra curava a muitos. Se queremos saber orar, vamos exercitar e passar a viver os preceitos que Jesus ensinou. O amor puro é o veículo da cura mais eficaz. Falamos somente de amor porque não existe fé sem amor. Quando a súplica parte somente dos lábios, decorada, ela perde-se no tempo e o vento a leva como se fosse folha morta. No entanto, quando o espírito alimenta a fé e confia nos poderes do amor em Cristo, ele faz coisas de que ele mesmo se admira, porque Deus opera por seu intermédio. O poder da fé é a confiança de Jesus, ultrapassam todos os raciocínios, porque se encontram em outra dimensão de entendimento. Vamos nos despir dos nossos orgulhos, dos nossos egoísmos, das vaidades e deixar brilhar em nós a luz do amor, a luz da caridade. Porque se em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo, ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Neste momento de transição planetária, pessoal, na luta do bem contra o mal, dentro de nós para a conquista do reino de Deus, sem fugir aos nossos deveres cristãos, a oração é a vigilância, ganham força para se evitar as quedas e estamos conectados com o poder divino, trazendo luz interior para nós, a pureza no coração, a caridade que salva e a paz espiritual.
Transição planetária, pessoal, segundo a doutrina espírita, é a transformação da Terra como local de provas e expiações para um planeta de regeneração. Nesse sentido, a reforma íntima, alicerçada na prática do verdadeiro amor ensinado pelo Mestre Jesus, fase da evolução moral e espiritual que os seres humanos deverão experimentar em algum momento de suas vidas. Apesar das dificuldades, Deus nos brinda com tantas encarnações necessárias ao nosso aprimoramento intelectual, moral e espiritual, até que estejamos prontos para viver em dimensões mais elevadas. Os tempos atuais são, portanto, oportunidades para escolhermos qual lado que desejamos ficar. Se na luz, no amor, na caridade, ou se continuamos dormindo, ao invés de velar com Jesus. Vale lembrar que as escolhas são sempre nossas. E para encerrar essa reflexão tão importante para o nosso amadurecimento espiritual, eu vou ditar as palavras de Antônio Luiz Saião. Também para nós chegou a hora. Despertemos do sono que há muito nos ganhou. Levantemo-nos e vamos seguindo as pegadas do Mestre Divino, que é esse o caminho único da nossa salvação, da nossa redenção. Meus irmãos, era esse o assunto de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, para esse aprendizado tão importante. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós e continue nos iluminando os nossos caminhos, nos fortalecendo em nossas escolhas. Até a próxima, pessoal!